Senhoras e senhores, tudo bem? Salve a todos com a paz de Cristo. Você já se sentiu sozinho? Já? Abandonado? Ou aquele monte de gente procurando? Ganha na loteria que você vai ver, né? Um monte de gente aí, meu amigo, meu primo, aparece um monte de gente. Diz que quando as coisas estão ruins, o urubu de baixo faz cocô no de cima, né? O contrário, e é verdade. Isso está acontecendo nesse momento com o ministro Alexandre de Moraes. O Lula, que era a esperança dele, né? Já que ele defende Lula o tempo todo, o Lula ele esperou uma reação do Lula sobre a aplicação da lei, sanções contra ele, né? Mas o Lula não fez nada e nem vai fazer. Porque também o Moraes quer que o Lula faça algo que ele não consegue fazer. Né? O que é que o Brasil pode fazer contra os Estados Unidos? O país mais poderoso do mundo. O quê? E diz, uma retaliação? Um ataque? Né? Ai, ai. Olha aqui. Olha aí o que está acontecendo aqui. Dá uma olhada nisso aqui. Ainda assim, Luiz, eu quero trazer essa sua próxima apuração também com integrantes do governo federal atuando para evitar um possível conflito diplomático com os Estados Unidos, avançando um pouquinho mais, caso o presidente Donald Trump decida aplicar sanções contra o ministro Alexandre de Moraes. O clima no STF, você traz para a gente, Luísa, é de decepção com o Itamaraty, que optou, claro, ali por uma via mais silenciosa, por uma tática diplomática, pelo diálogo, pelas conversas de bastidor, sem trazer a público o que está sendo tratado e nem com quem, junto ao governo de Donald Trump. Conta, Luísa. Ministros, então, aguardavam uma postura mais proativa contra essas ameaças do presidente Donald Trump? Exatamente, Tainá. O clima é de decepção dentro do Supremo Tribunal Federal, uma avaliação quase geral de que a chancelaria, né, o Ministério das Relações Exteriores, já tinha que ter se manifestado publicamente a respeito das ameaças do governo americano de sancionar o ministro Alexandre de Moraes, uma fala que foi feita pelo secretário de Estado Marco Rubio, né, admitindo a real possibilidade de essa sanção ser aplicada. E, embora o Itamaraty tenha aberto um canal de diálogo, né, uma linha direta ali para afirmar ao Supremo que o caso está sendo monitorado, os ministros da Corte entendem que falta um pouco aí de iniciativa por parte do Palácio do Itamaraty. Como você disse, Tainá, o Itamaraty tem optado nesse momento por uma postura um pouco mais contida, né? Interlocutores do chanceler Mauro Vieira afirmam que qualquer medida mais enfática pode ser precipitada, afinal de contas não há medidas concretas ainda tomadas pelo governo norte-americano, está ainda na aba da ameaça, mas que isso está sendo monitorado e discutido ali entre a diplomacia brasileira. O ministro Mauro Vieira chegou a falar um pouco disso na Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados, em audiência na semana passada, que a soberania nacional é prioritária ali para as relações, né, entre o Brasil e outros países. Mas, de qualquer forma, existe essa avaliação dentro do Supremo de que o Itamaraty já deveria ter dado uma resposta, que a ameaça de Marco Rubio já foi grave o suficiente, e isso já justificaria uma posição mais contundente do Brasil a favor da soberania nacional, em defesa das instituições brasileiras, em defesa dos seus ministros da Suprema Corte. Somou-se a isso também, Tainá, Uribe e Clarissa, o fato de Mauro Vieira ter marcado algumas reuniões lá no Supremo Tribunal Federal e acabou desmarcando de última hora. Isso pegou mal, frustrou os ministros do Supremo, que entenderam ali que se não foi um descaso, foi um sinal de que o caso não está recebendo a devida atenção, né, por parte do governo brasileiro.
Da parte do Itamaraty, o que fontes do governo e próximas ao chanceler dizem é que realmente é preciso cautela nesse primeiro momento, que de nenhuma maneira o governo está negligenciando o assunto, mas entende que ainda não chegou o momento, né, de se fazer, de se tomar alguma medida mais contundente, mais enfática para lidar com essa situação e, enfim, tentar contornar a escalada dessa crise com os Estados Unidos. Mas fica nesse clima, né, Tainá, Uribe e Clarice. O Supremo acha que cabe ao governo tomar, né, as providências e se manifestar. Então, o Supremo até agora não se manifestou oficialmente em nome da instituição em relação a essas ameaças, entende que isso é papel da diplomacia, e a diplomacia, por sua vez, entende que o momento exige cautela. Então, existe uma linha direta de diálogo, mas tem um boi na linha aí, a comunicação está um pouco truncada nesse sentido, diante dessas divergências de posição, mas de qualquer maneira, o ministro Luiz Roberto Barroso, que é o presidente do Supremo, também está recebendo informações permanentemente ali por parte do Ministério de Relações Exteriores, mas há essa avaliação dentro da corte de que o governo já deveria ter se manifestado, que ainda há tempo para isso, né, e que era preciso se antecipar antes que as ameaças se tornem de fato reais. O governo não tem condições nenhuma de debater isso. Nenhuma, zero. Inclusive, o governo não tem. Olha aqui que o Rueda está falando aqui. Presidente, ele é presidente do União Brasil. Olha isso aqui. Por que ele está com esses índices tão baixos? O senhor considera esse governo ruim? Ou tem alguma outra coisa que explica a baixa popularidade? Ô Daniel, vamos falar de Agenda Brasil. O que é que a gente está discutindo no Brasil até o final do governo Lula? Me dá um exemplo. Hoje ainda, essa semana ainda, veio um MP onde você tem uma isenção para uma determinada faixa da população de tarifa energética. Essa isenção, ela tem um custo e alguém vai pagar essa conta. Então, é um programa assistencialista. Ao invés de nós estarmos discutindo qual é o plano energético do Brasil, a gente está fazendo uma entrega de um produto assistencialista que não vai resolver o problema. Imagina que, só para fazer uma caricatura, hoje, a inteligência artificial, que é a próxima revolução industrial, uma revolução tecnológica, ela consome 1,5% de toda a energia produzida no mundo. Em 5 anos, ela vai consumir 3% da energia mundial. Nessa grande mudança, onde o Brasil se posicionou? O que é que o Brasil está projetando para poder criar um ambiente onde esses data centers que vão mudar o mundo possam se instalar aqui no Brasil? Qual é a discussão que a gente está trazendo nesse tema? Qual é a agenda econômica nossa? O Haddad, agora há pouco, aumentou o IOF. Isso aí é uma solução para o Brasil? Eu até acho que o Haddad ele tem muita boa vontade e quer fazer o certo, mas não consegue, porque os ministros palacianos não deixam o Haddad avançar. Os ministros palacianos são do PT. São do PT. O PT não deixa o Haddad, não deixa o Haddad avançar, imagine. Então, a gente que já tem um custo altíssimo, porque hoje a gente paga 20% do juro, com essa taxa nova do IOF, a gente vai para 30%. Que ambiente é esse que a gente vive? É um ambiente próspero para o Brasil? Pergunta, eu questiono. Claro que não. Eu agora há pouco eu estive em Nova York e discuti na Wiki Brasil com vários empresários do mundo. E eles se queixam por demais do Brasil. O Brasil tem a colocação 127 em burocratização dentro do país. O ambiente de negócios é o pior possível. O que é que a gente está fazendo para melhorar isso? Infraestrutura. O que é que a gente fez? Quando a gente podia estar promovendo PPPs, trazendo iniciativa privada para as ferrovias, rodovias, para o saneamento. Então, eu acho que o governo está colhendo o que ele plantou, que foi muito pouco. Quase nada, né? Quase nada. Professora é condenada nesse momento, hein? Professora, ela disse que tinha orgulho da tornozeleira, né? Ela tinha orgulho da tornozeleira, ela foi condenada agora há pouco com multa milionária, hein? Aqui está a professora, tá? E a tornozeleira dela, tá aí para vocês verem.
Deixa eu ver quem é ela aqui, por favor. Hoje, o Supremo Tribunal Federal condenou a professora de educação infantil Eliane Ock, pelos atos do 8 de janeiro. Ela foi condenada por crime de associação criminosa e etc. e tal. A professora foi sentenciada a 1 ano de prisão, mas a sua pena foi substituída por medidas alternativas como prestação de serviço à comunidade, participação de cursos de democracia, proibição de uso de redes sociais e pagamento de 20 dias multa, meio salário mínimo. Além disso, ela foi condenada a pagar uma multa de 5 milhões de reais. Ela foi presa nos atos do dia em 2023, né? Pouco tempo depois foi liberada, estava usando tornozeleira. Ela é de Sinop, Mato Grosso. Ela disse aqui que tinha orgulho de usar a tornozeleira e o Supremo usou isso para condená-la. Não chorei nenhuma vez. Estou com Wi-Fi com muito orgulho, disse a professora em vídeo nas redes sociais. Nos comentários, amigas parabenizaram o símbolo de guerra, muita luta e muito orgulho de usar. Então, ela aí foi condenada, então, aí, com uma multa milionária, né? A professora aí. Mais uma, né? Mais uma aí, professora condenada aí pelos atos do dia 8 de janeiro, mas vai responder aí em liberdade. Voltando aqui no governo, pessoal, você viu ele, que o presidente do União Brasil, o que ele está falando? Ele não vai estar com o Lula em o União Brasil. Eu já vi dizer que pode até sair do União Brasil o vice de Bolsonaro, né? Vai sair do União Brasil, vai sair do Centrão aí, o vice de Bolsonaro. O vice de Lula, né, pelo que a gente está sabendo aí, é o Eduardo Paes, né? Por hora é ele, o Eduardo Paes aí, prefeito do Rio de Janeiro. Bolsonaro, por sua vez, ele quer buscar alguém do Nordeste, né? Do Nordeste, onde Lula ainda tem ainda um percentual de votos. Para cá ele perdeu tudo, mas lá ainda ele tem ainda um percentual ainda, né? E o próprio Rueda, ele disse agora há pouco aí também que o Lula vem perdendo muito, né, eleitores. Inclusive, esses dias ele perdeu mais de 1 milhão de seguidores nas redes sociais. Então ninguém quer ficar com Lula, ninguém quer ficar com esse governo, ninguém quer ficar com o ministro Alexandre de Moraes. Lula abandonou ele já, entregou ele direto para os Estados Unidos, falou, eu não vou me meter nisso. Me salva, Lula. Não, eu não vou te salvar, né? Lula não vai pegar o ministro pelos cabelos, né? De jeito nenhum. Então, meu irmão, o Moraes começa a ficar sozinho, começa a ficar abandonado, né? Ele começa as pessoas acharem o seguinte, ó, eu perto desse cara, eu tô queimando meu filme. Isso é muito bom, porque na hora que a lei for aplicada nele, pessoal, e as coisas começarem a desandar para o lado dele, é prisão, é uma coisa, é outra, pessoal. Ninguém vai querer saber desse homem, tá? Ninguém vai querer. Porque você vai ficar perto de um homem desse? Você quer? Eu não. Se você quiser ficar, fique à vontade. Eu quero distância. Os assessores dele já foram embora. Falei, eu vou ficar aqui nada? De jeito nenhum. Ele contaminou um monte de gente, pessoal. Assessor, né? O delegado está na mira também. Você acha que o delegado aí, o Fábio Chó, está feliz com ele? Que vai ser aplicada a lei nele por causa do Moraes? O Lewandowski, as esposas, 8 ministros do Supremo, você acha que o povo está feliz com ele? Você acha que tá? Tá bom, né? Não se engana não, tá? Ninguém está feliz com esse camarada, não. Ninguém. E o que ele faz com o pessoal do 8 de janeiro? Tem lógica. O que ele faz com o Bolsonaro? O Bolsonaro vai ser ouvido na quinta, na semana que vem já vai ser ouvido de novo, e ele está avançando. Ele está avançando, né? O processo aí de Bolsonaro começa a caminhar para o fim. Para o fim. E será, sim, decidido esse ano, né? Nós já falamos em outro vídeo que até setembro, outubro, o processo de Bolsonaro, pelo menos esse, do golpe de Estado, segundo Moraes, vai chegar ao fim. Vamos ver o que ele vai fazer. Eu acho que isso vai
vai incendiar o país, né, no modo de dizer, tá? Eu acho que o povo não aceita Bolsonaro preso, não. É o que eu penso, tá? E o Moraes? O povo vai aceitar ele preso? Vai ser festa, né? Vai ser festa nas ruas, né, quando ele for preso. Ele vai ser preso. Moraes vai ser preso. Você pode ter certeza que eu estou falando. No ano de 2027, ali, no final de 2027, o Moraes vai ser preso. Escreve o que eu estou falando aí. Se nós conseguimos e vamos eleger a maioria no Senado, ele vai sofrer o impeachment e vai ser preso. Escreve aí. Sem cargo, preso, pagar por suas penas. E olha que não é pouco, né? Esse dia eu estava fazendo uns cálculos mais ou menos aí. O Moraes, pessoal, se for condenado, passa de 100 anos de cadeia. O que ele já fez aí. E o que ele vai fazer ainda. Né? Mais de 100 anos. Pra você ter ideia, né? Curta aí, compartilha. Forte abraço.